E olha a reação dele, galera. Muito satisfeito, diz Eduardo Bolsonaro, sobre veto de vistos dos Estados Unidos. O cara está feliz com uma política americana que se volta contra quem é gringo, quem é imigrante, ele próprio. Em algum momento pode ser perseguido por isso, mas não. Ele está ali agora com essa Você, máscara vem que eu cá, falei. Ele criou essa vem cá, máscara. vem cá, Guga, diante dessa relação tão estreita entre você e o Eduardo Bolsonaro, não dá para você convencer ele a mudar, quer dizer, convencê-lo de que, olha, não é por aí, não sei o que, você já tentou isso, não? É, né? De leve, né? Nessa conversa que eu tive com ele, eu falei que eu achava vacilo eles radicalizarem o discurso, eles polarizarem. Eu já falei isso para ele. Mas não tem volta. Hoje ele é o discípulo do Steve Bannon no Brasil. Ele se acha uma das Quem é o figuras. Steve Bannon? Steve Bannon foi o mentor do Trump. Steve Ah, Bannon tá. foi o cara que criou a Cambridge Analytics, que era uma empresa de marketing político que usava o discurso de ódio e a fake news para tentar e conseguiu fazer o Trump se eleger. A primeira eleição do Trump, eles inclusive fraudaram, pegaram dados do Facebook de maneira ilegal, do Facebook de um monte de americano, e mapearam naqueles estados chaves, que pode ir tanto para o democrata quanto para o republicano, quem eram as pessoas mais suscetíveis a receber fake news e que estavam em cima do muro para influenciar diretamente nas pessoas. E olha o que o cara fez. Na primeira eleição do Trump, ele foi, mapeou pessoas pela internet e disparou mentira para essas pessoas nos estados Você diria hoje que Eduardo está mais ligado a esse cidadão do Trump do que a você? muito mais. Tá bom, Eduardo, mas por favor, chama o Eduardo, tá aí, ó, aqui, ó, chamamento público, para não dizerem que nós temos aqui só um lado da questão. Já entrevistamos trumpista, não custa, vou Eduardo nos dá tentar. uma entrevista, Dudu, vou convida, tentar. liga para ele, você que tem o telefone particular dele, ligue para o Eduardo e diga que ele está convidado para ser entrevistado aqui neste programa. E eu Tentar. espero que ele aceite o convite e diga que ele será respeitado como todos os entrevistados aqui são. Apenas haverá um debate sadio. Se ele gosta de debate sadio, o espaço é esse. Você Ele. faz isso, Guga? Você faz Farei, isso, Guga? Eu tentarei. aposto muito nisso. Agora, tem mais coisa ainda a dizer nessa coisa de agonia de Bolsonaro. Que seria, vamos dizer, o nome dessa nossa primeira conversa, desse programa. É, retomando o que eu tinha dito, ficam pensando que os bolsonaristas, incluindo a família, que aí isso vai mudar uma eventual restrição para o Xandão entrar nos Estados Unidos, que o Xandão não está nem aí, tanto que nem renovou o seu visto para ir para os Estados Unidos, não tem negócios lá, não tem investimentos lá, está pouco se lixando para isso. Eu tenho um amigo, e você conhece, Fernando Gabeira, jornalista, comentarista na Globo News, grande jornalista, que o Gabeira, quando na época da ditadura militar fazia parte de uma organização de esquerda armada que começou a enfrentar a ditadura, o Gabeira foi um dos personagens do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick em 1969, no Rio de Janeiro. Aí foi preso, depois torturado, teve que ir para o exílio, tudo, etc e tal. Até hoje, Gabeira é proibido de entrar nos Estados Unidos. Até Até hoje. hoje. E o Gabeira não morreu por conta disso. Pelo contrário, pelo contrário, dá um show como jornalista e continua dando como dava antigamente, antes de ter acontecido essa coisa toda. Então, isso não vai fazer muita falta para o Xandão, não vai fazer muita Agora, falta. agora, No entanto, fica aí essa baboseira de que, opa, os bolsonaristas estão fortes para burro, tanto que dobraram o governo Trump, influenciaram uma decisão do governo americano. Vai, mas diga, Google, por favor. não, vou falar o seguinte.
No meio dessa confusão, os americanos pressionando, como você falou, a justiça brasileira, dizendo: vou cortar visto, vou atrapalhar comprar usando cartão de crédito, etc. Mesmo assim, mesmo no meio desse ambiente de ataque ao Supremo, o STF decidiu que vai retomar o julgamento do Marco Civil. A Pois gente é, tem tá essa vendo aí? notícia Tá aí para vendo? jogar para a Tá- galera entender. O STF não vai ceder, não, viu? A pressão das Big Techs, não. Ela marcou para o dia, para a próxima quarta-feira, para o dia 4. Quarta-feira, dia 4 vai ter sim a retomada do julgamento do Marco Civil. Lá, o artigo 19 do Marco Civil é o que mais pega, porque coloca na conta também das Big Techs a responsabilidade em retirar conteúdo criminoso do ar sem a necessidade de decisão judicial. Eles retiram, por exemplo, quando é direito autoral. Se você copia um vídeo de um artista, eles vão lá e tiram. Não precisa esperar o artista entrar na justiça. E aí eles querem que faça o mesmo com pedofilia, por exemplo, com apologia a jovens se mutilar. Por que tem que esperar uma decisão da justiça? Ou a golpe de Estado, mas aí eles nem querem politizar. Eles querem ficar na criança, que é o mais importante. A necessidade de impedir que se cometam crimes que vão prejudicar principalmente as crianças. E aí você precisa de uma big tech, de uma rede social mais atuante. Eles têm que meter a mão na massa, eles têm que ir lá e fazer como fazem quando é direito autoral, vai lá e corta. Não, aí eles enrolam o máximo. Então, tá tendo essa discussão lá no STF e vai ser retomado depois de um pedido de vista. Pode ser que alguém peça vista de novo, Pois é, né? era sobre isso que eu queria acrescentar o seguinte: esse julgamento sobre o marco civil da internet, quer dizer, é uma legislação específica para a internet, mais do que indispensável. Esse julgamento já foi interrompido lá atrás por um pedido de vista do ministro André André Mendonça. Mendonça. André Mendonça faz parte da bancada bolsonarista do Supremo Tribunal Federal. Por bancada bolsonarista, se entenda os ministros indicados para Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus que no período dele ele só teve duas vagas para preencher, porque é o presidente que indica o ministro. E fez um estrago mesmo assim. Aí o Senado aprova ou não aprova. O Senado acaba aprovando todas as indicações para o Supremo Tribunal Federal, para esses tribunais superiores. É, aí, no julgamento, que já estava com votos a favor do marco, de se fazer um marco, etc e tal, aí o senhor André Mendonça, essa figura aí simpática, jovem, muito atuante, fez o que o bolsonarismo mais defendia. Não, não, então pede visto aí para atrasar essa votação. Porque os bolsonaristas não querem regulamentação nenhuma para as redes sociais. Senão eles vão ficar sujeitos a ordens que retira conteúdo, vão ficar sujeitos a investigações, vão ser flagrados distribuindo fake news que distribuem à vontade. Aí o seu André Mendonça pediu. Mas aí tem prazo para tudo. Tinha prazo para ele devolver o processo e seguir o julgamento. Ele teve que devolver. Agora vai ser retornado na próxima semana, como você disse. Mas só que o ministro Cássio Nunes, outro dessa bancada bolsonarista que deve o emprego ao Bolsonaro, poderá pedir visto. Poderá pedir visto. E aí só adiaria o julgamento por mais 90 dias. 90 dias. O que não impediria, no entanto, que o relator desse alguma ordem para entrada, não sei se entrada imediata. Não, eu vou ler aqui a ordem. Não, é o Lê aí a seguinte. ordem. É porque como estão É porque querendo. O Dias Toffoli. Ó, o pedido está nas mãos do ministro Dias Toffoli. Foi. Pá. A E como se Advocacia sabe, Geral da União, a AGU, que solicitou que tenha a imediata, né, aplicação
dessa lei. Enfim, mesmo que se peça, portanto, a Vista. vista, eles Porque a teriam. essa altura, porque a essa altura já estaria, vamos dizer, formada uma maioria a favor desse marco na internet, e aí o voto É um pedido do liminar que eles Cássio entraram. é um pedido de liminar. Essa liminar poderia ser concedida pelo relator do caso, já vendo que terá maioria para aprovar o marco civil da internet, e aí apenas ele demorará esse marco civil, mais não sei quantos meses para entrar em vigor, mas já se saberá. Opa, o Supremo aqui já decidiu que é isso. E aí é só esperar que essa manobra protelatória do Cássio Nunes, se ele de fato pedir vista, como o André Mendonça pediu, que essa manobra não vai adiantar de coisa nenhuma. Entendeu? Só para Então tem o essa firme. possibilidade. Essa seria a melhor resposta que o Supremo Tribunal Federal daria para essa situação de tentativa de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal.